Olá, boa tarde. Já estamos aqui no horário, está chegando aí o. Boa tarde, doutor Hernandes. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Thiago. Vamos fazer a primeira live hoje nossa, então, de planejamento financeiro com foco em planejamento sucessório, não é verdade? Perfeito. Então, Deixa, estamos deixa, aqui. Espero estar à altura do seu público, do pessoal que vai estar aqui com a gente. com A ideia é certeza, ajudar. vai estar sim, Thiago, com certeza. Bom, eu sou o José Rubens Hernandes, eu sou o coordenador do Sucessão Legal, que tem foco em planejamento sucessório. Nós estamos aí com muitas novidades para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para os nossos Sim. alunos nos próximos dias. Aguardem aí que a gente vai trazer umas coisas muito interessantes aqui para vocês. E a gente está muito feliz hoje aqui em trazer uma live um pouco diferente, porque está tendo muito o que falar de planejamento sucessório nas redes sociais. E eu olhei e falei, não, mas espere um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre a parte financeira, porque está muito jurídico esse negócio. E aqui, né, conversando aí com o Thiago, falei, vamos começar então uma série de lives. O Thiago, vou apresentar para vocês agora, é um profissional que conta com mais de 15 anos de experiência no setor de mineração, siderurgia e consultoria. Ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pelo TMBA em Engenharia Econômica e Gestão de Negócios. E ele tem muitos anos atuando aí com planejamento estratégico e vendas. Ele direcionou seu foco agora para desenvolvimento de consultoria e gestão de riscos financeiros, planejamento financeiro pessoal e familiar. Não é isso, Thiago? Exatamente. Os últimos anos aí foi de tentar ajudar as pessoas com essa história, né, que a gente sabe que é tão importante, mas não se dá tanto valor no Brasil, que a gente chama de educação financeira, né? Tentar ajudar as pessoas a encontrar um pouco melhor esse assunto, né? Tentar se desenvolver nesse assunto e se planejar melhor, né, ao longo do tempo. E acaba que o planejamento de sucessão entra nesse processo muito claro. As pessoas param para pensar nisso normalmente mais velhinhos, né? Mas a gente sabe que quanto mais cedo você começa a pensar no planejamento de sucessão, mais fácil ele fica de ser implementado. Então, acho que é legal a gente estar aqui falando disso hoje por conta disso. Esse é um assunto bastante, eu diria, não vou dizer polêmico, mas ele é muito extenso, né? E ele é muito personalizado, né? Então, assim, as dúvidas são muito pessoais, né? Como é que eu me encaixo numa situação como essa? Como é que eu soluciono o meu problema? Às vezes aquele problema, né, acaba sendo a solução para outra pessoa também, mas, em geral, cada um tem uma particularidadezinha ali que faz realmente você ter que mudar né, uma vírgula no processo que tem um impacto maior no longo prazo. Então, isso é importante a gente realmente, que as pessoas tenham essa possibilidade, participem e se exponham um pouco, né? Porque faz parte do processo para realmente entender como é que você resolve o problema. Bom, nós vamos conversar então um pouco hoje. Vou trazer aqui um panorama do que a gente vai tratar, para quem também ficar naquela expectativa, né? Falar, poxa, eu tenho que tratar desse assunto, ficou até o final aí aguardando e o assunto não fluiu, né? Não apareceu. Então a gente vai falar sobre planejamento financeiro e sucessório, a ligação desses temas. A gente vai falar, né, dessa questão da crise institucional, política institucional que tem no país, que acaba desmotivando as pessoas a permanecerem aqui. A gente vai falar como se preparar. Aí o Tiago vai dar uma aula para a gente e eu quero aprender com ele sobre isso. Como é que eu me preparo para sair do país, para deixar de ser residente aqui? Com aspectos tributários, operacionais, o que é a saída definitiva do país, como é que documenta isso, quais são as implicações que vão dar, se fizer a declaração de saída definitiva ou não. Né? E aí a gente vai avançar um pouco no assunto para trazer também para vocês as questões, né, de herança que fica para quem vai para fora do país, mais de um domicílio, só com domicílio lá fora. Né, a manutenção de um domicílio ou vários domicílios, que isso é possível, não é ilegal, é perfeitamente possível. E aí os destinos, né, que aí o Thiago também vai dar bastante informações para a gente, destinos interessantes aí para estar residente. Então vamos lá. Vamos conversar. Thiago, obrigado aí por estar com a gente. Não, o prazer é meu, eu que agradeço o convite. Vamos tentar identificar, então, na visão sua, Thiago, os pontos de contato aí entre o planejamento financeiro e o planejamento sucessório, que, para mim, eles não andam separados, eles estão sempre ali. Exatamente. Um material para o outro. O que você me fala?
Exatamente. Eu vejo da mesma forma, tá? O planejamento sucessório, como eu falei ainda há pouco, né, eu acho que quanto mais cedo você começa a olhar para ele, mais fácil se torna você fazer um planejamento. E ele é muito parecido com aquela história que a gente, né, brinca que todo mundo tem que pensar na sua previdência, né, na sua aposentadoria. E quanto mais cedo você começa a fazer esse processo, mais fácil, menos sacrifício você vai ter que fazer, digamos assim, para chegar lá na frente e ter aquele bolo de dinheiro que você precisa para se manter, né, a partir do momento que você se aposenta. Eu vejo o planejamento sucessório não muito diferente disso. Existem muitas ferramentas no mercado hoje para você usar dentro do planejamento sucessório, né, e muitas dessas ferramentas são ferramentas financeiras, né, que a maior parte das pessoas não conhece, ou porque é muito complicado, ou porque tem aquela sensação de que aquilo ali só para pessoas muito abastadas, o que não é necessariamente verdade. Então, eu acho que o planejamento sucessório, como o senhor falou, está abraçado o planejamento financeiro. E eu acho que quanto mais cedo você começa a fazer as duas coisas em paralelo, né, juntas, mais fácil vai ser você lá na frente chegar num planejamento adequado que vai atender você e a sua família corretamente. E hoje em dia, né, ainda mais com essa questão de coronavírus, o brasileiro, dando um passo para trás, o brasileiro, como todo bom latino, né, a gente tem muito medo de falar de certas coisas, né? E eu enfrento isso todo dia, né? Eu falo, cara, mas vamos pensar no extremo, né? Se você não tivesse aqui, se você tivesse falecido ontem, tá? Não quero te matar hoje, você morreu ontem, tá? Como é que ficaria a sua família? Como é que ficaria, né, a sua estrutura familiar? Como é que ficaria todo mundo bem? Não ficaria e tal? E aí, muitas vezes eu já ouvi a palavra, não quero nem falar nisso. Isso atrai, isso dá azar e tal. Eu costumo dizer que, cara, dá azar não falar disso, não se planejar para isso. Porque o impacto de uma situação dessa, e aí eu estou indo, desculpa gente, no limite, né? Estou indo ao extremo, eu acho que é legal levar ao extremo para a gente fazer essas analogias. Eu acho que o pior de tudo é você não pensar nisso e não se organizar para isso, não se planejar para isso, né? Principalmente aquelas pessoas que têm famílias e tal. Então, eu acho que são dois itens que andam abraçados intimamente e são indissociáveis. E é uma questão inevitável, né? A morte vai acontecer, cedo ou tarde, né? Exatamente. Vai ficar com a semente aí, né? Exatamente. E a gente percebe também que, com relação ao planejamento sucessório, a gente pode fazer a transmissão dos bens em vida ou depois da morte da pessoa. E a transparência dessas informações financeiras ela é fundamental para que haja uma transição tranquila, né? Para que aquele efeito surpresa, né? Os herdeiros são pegos de calça curta, né? Começam a ser visitados ali por oficiais de justiça, com problemas judiciais, dívidas. Então, isso é lamentável. Exatamente. E os brasileiros são tabus. Eu costumo dizer que o brasileiro não gosta de falar nem da morte e nem na relação amorosa. Ele não conversa, ele não gosta de conversar sobre patrimônio. Parece que essas coisas não se discutem, né? Quando a gente fala assim, quando o sujeito, a pessoa vai se casar, né? Fala assim, vamos conversar sobre o regime de bens. A outra pessoa fala assim, mas você está desconfiado de mim? Eu não vou aplicar o golpe do baú. Principalmente que a gente vai fazer alguma coisa. É uma dificuldade cultural, realmente. Eu vejo isso como uma dificuldade cultural. Você não vê isso, por exemplo, em países anglo-saxões, por exemplo, né? Países de língua inglesa, muitos dos países europeus, você não vê esse tipo de comportamento. São pessoas muito mais pragmáticas. Gente, é isso. O brasileiro é assim, é cultural. É lógico, não é todo mundo, não estou generalizando aqui, mas na média, né, em geral, é assim que funciona. E a gente precisa, na verdade, tentar mudar um pouco o mindset, né, das pessoas, para sim, vamos conversar. Conversar não mata ninguém, né? Conversar não vai fazer mal para ninguém. Você só vai ter mais ferramentas na mão, vai conhecer um pouco mais, vai aprender um pouco mais do que você pode efetivamente fazer para te ajudar. Então, é verdade. Agora, o cenário nosso político parece que ele é o que mais estimula as pessoas a deixarem o país. É isso, Thiago? Exatamente. A gente, assim, eu tenho hoje 41 anos e eu consigo, nesse meu período de vida, eu consigo enumerar algumas crises críticas pelas quais o país passou, né? Então eu imagino assim que as pessoas, quanto mais velhas são, olhando para trás né, vivendo a história do Brasil e tal, a gente vê que nós temos
todo país tem, né, momentos cíclicos, né? Mas a gente tem impactos. O nosso ciclo é que nem um eletrocardiograma, realmente, né? A gente tem picos e vales muito acentuados. As coisas estão ou muito bem ou muito mal de uma hora para outra. Então, e isso, em geral, né? Não que obrigue, mas desperta nas pessoas aquele interesse de, cara, que alternativa eu tenho? Né? E a gente também, de novo, acho que é um traço cultural também nosso de valorizar muito o que tem lá fora e não valorizar as coisas que tem aqui dentro. Né? Isso é muito típico do Brasil também. O jardim do vizinho é sempre mais verde que o nosso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, considerando isso tudo, é um caminho natural, né? Sempre que a gente tem uma crise um pouco maior, um pouco mais, que tem um efeito, principalmente pelo lado econômico, né? E geração de empregos e tal, tem um efeito um pouco maior, a gente vê uma demanda muito grande por essa questão de eu quero ir embora, eu quero sair do Brasil, desisto, me enchi o saco, né? Não quero mais saber. Então, isso a gente vê constantemente. Né? O que muda, na verdade, são as pessoas que olham para isso. Né? No passado, década de 80, a gente via muitas pessoas mais humildes fazendo esse movimento. Vou embora para vou ser garçom nos Estados Unidos, que é melhor do que eu ser engenheiro no Brasil. Coisas desse tipo. Né? Mas de uns tempos para cá, o que a gente começou a notar é que esse movimento vem se acentuando, principalmente nas camadas mais elitizadas, vamos chamar assim, as pessoas com mais recursos financeiros. Então, e aí o que a gente enxerga é que muita gente quer fazer esse movimento, mas não sabe como, e acaba fazendo de forma meio atabalhoada, de qualquer jeito, e aí traz um risco pessoal e para o seu patrimônio muito grande, né? Coisa que não aconteceria se tivesse feito a coisa um pouco mais bem planejada. Então, é por aí que a gente tenta atuar e tenta ajudar. Né? Hoje, enfim, estamos vivendo mais uma dessas crises. Ela não é exclusiva brasileira, né? Está acontecendo no mundo inteiro, mas a gente, de novo, enxerga que a forma como se lida com a crise, a forma como se injeta dinheiro para poder facilitar a vida das pessoas, né? E, inclusive, a forma como o mercado inteiro vê, né, que vai ser a recuperação, fala assim, V, W, U, seja lá o que for, e tal, a gente enxerga que aparentemente, alguns países, realmente, né, estrangeiros, estão mais bem preparados para sair dessa crise, né, do que o Brasil. Então, é natural que as pessoas, que principalmente as que têm mais condição, olhem para lá e queiram buscar uma saída pelo aeroporto. E sem contar que a gente tem não só a crise político-institucional, mas uma insegurança jurídica muito grande. A gente tem assim, as questões do judiciário que muda de opinião. A gente pega, por exemplo, a questão trabalhista, né? A quantidade de ações trabalhistas existentes na Justiça do Trabalho do Brasil é maior do que a quantidade de ações trabalhistas no resto do mundo todo, né? A gente tem a história do Citibank, né, que ele encerrou a operação no país por conta do volume das reclamações. Todo o resultado dele ia para pagar as ações trabalhistas. Né? Exatamente. Então, é muito difícil, né? Você saber, cara, posso confiar? É né? Verdade. Então, e aí você começa a ver situações que realmente as pessoas pensam, né? Algumas vezes, antes de tomar qualquer decisão. Eu estava tentando melhorar a luz aqui, mas acho que eu estou piorando a situação. Vou deixar como está, porque... Tranquilo que as coisas se ajustam, Thiago. Além da questão trabalhista, a gente também tem um país inseguro, né? Uma criminalidade, quantidade de mortes, mortes violentas, né? Por arma de fogo é muito grande. São mais de 50 mil pessoas por ano, né? E parece que não acontece nada, né? A gente tem toda uma pauta aí política para resolver a questão da segurança. Mortes de trânsito, também um trânsito extremamente violento. Exatamente. A gente paga uma carga tributária muito pesada e a gente tem que comprar serviços de segurança, né? Morando em condomínio, tipo de coisa privada. A gente tem que pagar as escolas para os nossos filhos, porque a escola pública fica toda sucateada, todo um problema aí. Isso realmente desanima, faz esse êxodo, né? Os brasileiros vão pelo mundo afora, e agora não é só mais a questão tem também a questão da globalização, né? Que ela é um ponto que pega também, que hoje as cidades são globais, né? Podem estar em qualquer lugar do planeta, né? Para trabalhar, para realizar suas atividades, assim por diante, né?
E isso tá, agora com a pandemia então, né, a gente ouve muito falar, né, cara, esquece aquela história de você ter um lugarzinho sentado no escritório e tal, você vai poder trabalhar de qualquer lugar, é o futuro realmente, então se você quiser mudar para Letônia, e porque lá é bonito, porque você gosta, porque tem uma vantagem fiscal qualquer, vai e presta o serviço de lá, não tem problema, entendeu? Então vai ficar realmente mais fácil fazer esse movimento, e hoje eu enxergo muito claramente. As pessoas que procuram a gente querendo fazer esse movimento, né, de imigração efetivamente, tem dois motivos básicos. Cansei de ver, esperar o Brasil chegar ao futuro, né, que o Brasil vai ser o país do futuro, então cansei de esperar chegar esse tal futuro, ou então não aguento mais, eu quero proteger minha família, fisicamente, né? Então... Às vezes vítimas de algum ato de violência física. Exatamente. Né? Exatamente. Então, são os dois principais motivos. Né? Quando não é um, é outro, então é uma mistura dos dois. Né? Então, e é isso. Agora, vamos lá, Tiago. Você vamos lá. Agora passar para a gente um pouco da receita, porque a gente quer saber como é que planeja isso. Quanto tempo a gente tem que se preparar, em média, né? A gente não vai dar uma receita pronta para todo mundo, porque é o que você falou, cada um tem um perfil. Sem dúvida. Mas como é que a gente faz essa caminhada? Penso em morar em algum país. Eu preciso escolher o país, pensar num tempo, ter uma economia. Passa para a gente os primeiros passos. Como seria? O principal que eu vejo, eu acho assim, é a questão a primeira é a tomada de decisão. Né? Eu acho que é você tomar a decisão conjunto, uma decisão familiar. Eu sei que não é um processo simples, você largar tudo num país e ir para outro. Né? Então, a gente vê muito essa dificuldade das pessoas, né? Poxa, mas eu tenho que conversar com minha esposa, tenho que conversar com meu filho, cara, não tem problema, tome o tempo que for necessário para você tomar uma decisão confortável, uma decisão que você está realmente feliz e tranquilo com a decisão que você tomou. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto, na verdade, e facilita muito esse processo, é você meio que definir o foco, para onde é que você quer ir. Né? Por que definir para onde é que você quer ir? Cada país tem regras diferentes, né? Então você tem formas de emigrar para países, né? Você tem formas de fazer isso, mais fáceis, mais difíceis, mais caras, mais baratos. Então o primeiro ponto é definir exatamente para onde é que você quer ir. Eu sempre recomendo fazer a partir daí, então, um estudo das oportunidades, né? Não dá para chegar, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, peraí, você tem outras... Exatamente. Vamos olhar todas para você descartar as que você não quer. E também pensar o seguinte, eu quero ir para esse outro país, mas qual é o meu objetivo? Eu quero ir para lá porque eu já estou perto da minha aposentadoria e vou viver de renda, eu quero ir para lá, mas eu preciso continuar trabalhando, ou não, eu posso ir para lá, mas posso ficar 3 anos sem trabalhar até eu conseguir alguma coisa. Esse tipo de análise interna, familiar, digamos assim, é muito importante. Tá? Então, eu sempre recomendo que, assim, tomou a decisão de ir, o ideal é que você comece esse planejamento o quanto antes. Não tem uma receita de bolo. Vamos falar, você precisa de 2 anos para se planejar. Não é isso. Né? Dependendo do nível de patrimônio que a pessoa tem, ou dependendo do grau de necessidade que ela tem de fazer esse movimento, dá para você fazer isso em alguns meses, algumas semanas, alguma coisa assim. Mas o ideal é que você, olha, tomei a decisão, vou começar a me planejar aí ao longo de 1 ano, vamos supor, tá? Para você olhar toda a parte tributária, ver toda a questão de opções de vistos que tem para cada um dos países que você possivelmente pode ir, enfim, e tentar se planejar, né, tributária e economicamente. Né? A mudança para outro país ela pode ser tão fácil quanto tão bom for o seu planejamento. Então, quanto melhor for aquele seu planejamento, mais fácil vai ser você fazer aquele processo. Então, é entender realmente, você conhece o país que você está querendo mudar? Porque tem muita gente, não, quero ir para os Estados Unidos. Legal, quantas vezes você já foi lá? Não, nunca fui. Mas a vida não é nos Estados Unidos como as comédias românticas que a gente vê nos filmes de Hollywood, entendeu? Então, vai lá, passa 2 meses lá com visto de turista, entende, procura, vê se é isso mesmo. Então, assim, a gente sempre recomenda muito essa parte. Mas isso tudo resolvido, né? Tem muita gente que já chega definindo, não, já está tudo organizado, é isso aqui que eu quero, vamos em frente. Ótimo, é um processo muito mais rápido, dá para a gente fazer muito mais rápido. E aí você começa a olhar a questão dos aspectos tributários, realmente. Mudar de um país para o outro, como o senhor falou, é possível você manter 2 residências fiscais, mas
talvez não seja o recomendável, normalmente não é, você acaba pagando mais imposto, em muitos casos não faz sentido. Então, como é que eu faço essa migração tributária, né? Como é que eu largo minha residência fiscal no Brasil e pego uma residência fiscal na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou em Portugal, seja onde for, tá? Como é que isso funciona, né? A saída definitiva do Brasil, ela é relativamente simples, né? Você só precisa informar para a Receita Federal: estou indo embora. É como se lá você faz como se fosse uma declaração de imposto de renda no dia que você está indo embora, né? Igual a gente faz todo ano. Lá, estou indo embora. Congela meu CPF aí, porque se um dia eu voltar, ele está aí. Mas, por enquanto, a partir de hoje, eu não te devo mais nada. Não venha me cobrar mais imposto, que eu não quero mais saber do Brasil. Inclusive, tem que pagar os impostos até a data da saída. Pagar saída. Não é tipo, tô devendo 10 milhões aqui, fecha a conta, vou embora, não vou cobrar. Não. Vai, né? São dois aspectos que eu queria te perguntar, que eu acho que são muito importantes. Você falou no começo a questão tributária, e tem muita gente que não tem lastro, né? Não declara renda, ou declara uma renda insuficiente. Né? Como é que fica essa pessoa? Ela vai ter que fazer um caminho mais difícil, até além dela, às vezes ela até tem um, mas ela não tem documentos que comprovam a origem. Como é que fica uma situação dessa, Thiago? Exatamente. Não só para você comprovar a sua saída, né? Mas como é que você está fazendo e tal, mas principalmente para a sua entrada do outro lado, né? Muitos dos vistos que você de imigração que existem, né, em países estrangeiros, eles exigem né, que você tenha um mínimo de comprovação de como é que você vai se manter aqui, né? De onde é que veio esse dinheiro? Que existem muitos vistos por investimento, que é inclusive que a gente vai falar semana que vem, mas como é que você vai se manter aqui, né? Então, me explica esse negócio aqui, porque pelo teu imposto de renda aqui você não tem nada, né? Você não tem bens aqui, como é que você vai se manter aqui? Então, e aí isso entra também no teu planejamento, né? Se você é uma pessoa que tem muitos poucos bens registrados, né, documentado, mas tem um patrimônio de alguma outra forma, é importantíssimo que você faça esse planejamento com alguma antecedência para aos poucos você tentar te dar esse lastro, né, dentro do imposto de renda para que faça mais sentido e você consiga comprovar isso com maior tranquilidade. Então, isso é um ponto muito importante. Foi legal o senhor mencionar por conta disso. Me passou aqui, mas isso é um ponto realmente importante nesse processo de imigração. Agora, uma coisa também que eu acho que é importante deixar claro, que a pessoa ela pode pensar assim, mas eu vou fazer uma declaração de saída definitiva do país, eu vou perder minha cidadania. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Né? A saída do residente, ele pode até não ser brasileiro, né? Pode ser um estrangeiro que mora aqui, ele está saindo definitivamente, pode ser um brasileiro também, mantendo a cidadania brasileira lá fora, não há problema com isso. Exatamente. As pessoas confundem muito nacionalidade com residência fiscal. Exatamente. Né? E elas são coisas, né, totalmente diferentes. Né? Então você pode ser brasileiro com residência fiscal em qualquer lugar do mundo. Isso significa apenas que você está dizendo que, olha, deixei de pagar imposto no Brasil e agora estou pagando imposto nesse outro país onde eu estou residindo efetivamente. Né? Até porque, assim, para que a gente paga imposto, né? Pela lógica? Para você usufruir de benefícios daquele país, né, onde você está residindo. Então, você não vai mais usufruir dos serviços brasileiros, você vai usufruir dos serviços da Espanha, então vou mudar minha residência fiscal para a Espanha, porque eu vou pagar imposto lá para que eu possa usufruir dos benefícios. Então, essa é mais ou menos a lógica. Então, acho que é importante que as pessoas entendam isso. Residência fiscal é totalmente dissociada da sua nacionalidade. São todos os países do mundo que exigem que você abra mão da sua nacionalidade para que você realmente possa emigrar para lá. Em geral, você consegue manter a sua nacionalidade original sem problema nenhum. Ok. Agora, uma coisa também que a gente percebe é que algumas pessoas podem estar sujeitas à declaração de saída definitiva até contra a vontade, né? Quem ficar ausente, né, por um período superior a 12 meses, né? Trabalho, por exemplo, eu vou ter que trabalhar fora em qualquer país fora. E não vou retornar ao Brasil nesse período, vou fixar uma residência lá praticamente por um ano e meio, 2 anos. Então eu também preciso fazer essa declaração de saída definitiva. Exatamente. Ok. E aí cada país vai ter uma regra, né? Em geral, né, a exigência é, olha, você passou no ano 180 dias mais um, né? Aqui no meu país, você tem que mudar sua residência fiscal para cá. Essa é meio que uma regra, sei lá, meio geral, mundial. Tem algumas particularidades para cada país, mas isso é um ponto que efetivamente acontece. E muita gente não faz isso, né? Então a gente vê algumas pessoas que
não, olha, eu não quero mudar minha residência fiscal, então eu vou fazer o seguinte, minha família, eu vou deixar minha família lá nos Estados Unidos, mas eu vou ficar indo e voltando. Então, quando der de 5 meses e 29 dias, eu volto para um restaurante. Eu falei, cara, você está tomando um risco que você não tem noção. Senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar, porque isso é realmente um problema para você. Mas... Fala dos efeitos, Thiago. Fala dos efeitos que pode acontecer se não apresentar essa declaração, se for esse jeitinho brasileiro. Esse risco, o que pode acarretar para a pessoa? A gente já viu casos de pessoas que não fizeram a saída definitiva realmente, né? E depois de algum tempo, a Receita Federal encontrou aquele problema ali, cobrou um monte de imposto retroativo, e o cara, de repente, de uma hora para outra, achou que estava tudo bem e ficou com uma dívida gigantesca, tanto aqui quanto lá fora. Tá? Outros casos que a gente vê, as pessoas, por exemplo, que usam vistos que não são o visto adequado para aquele objetivo que ele quer. Eu quero migrar, você precisa do visto de imigração. Eu quero passear, quero conhecer a Disney, você precisa do visto de turista. Eu quero só fazer negócio, você precisa do visto de negócio. Então, se você não se adapta ao visto que você, né, precisa efetivamente, tem um outro ponto que é muito arriscado. A gente já soube de casos de pessoas que faziam esse esquema, por exemplo, de ficar lá e cá, né? E em um determinado dia, o oficial de imigração olhou para aquele documento e falou: vem cá, mas você está entrando e saindo aqui toda hora? Ah, não, mas veja bem, não sei o que, eu acho que você está morando aqui e está só para... Ah, não, cara, não tem desculpa. O oficial de imigração, por exemplo, na maioria dos países, tem poder de juiz. Se o cara disser para você, fala, não, eu acho que você está morando aqui, não está pagando os impostos que deveria, e tal, não sei o que, para lá, fala o seguinte, você tem 2 dias para entrar nos Estados Unidos ou em qualquer lugar aqui, catar sua família que ainda está aqui e voltar para o teu Brasil. Já era. Não tem mais. Eu não te deixo mais aqui. E se você não sair em 2 dias, eu vou lá na tua casa te buscar e você vai preso. Então, assim, exatamente. E para você depois conseguir entrar de novo, cara, é o parto. Então, assim, é muito complicado, né, você tomar qualquer decisão. Eu sei que, em muitos casos, as soluções ótimas acabam exigindo desembolso de caixa significativo, esse tipo de coisa, mas, cara, aquela brincadeira que todo mundo fala, não tem almoço grátis. Se você não quiser tomar risco, se você quiser estar numa situação efetivamente confortável para você e para sua família, existem os caminhos, né, ótimos, os caminhos bons e os caminhos mais ou menos. E aí é uma questão de o risco que você quer tomar versus a quantidade de esforço. E aí o esforço pode ser físico mesmo, ou financeiro, né, ou emocional, que você quer ter naquele processo. Então, é um balanço como, né, escolher entre investir na renda fixa e investir na renda variável, né? Risco-retorno. Perfeito. Então, dentro do contexto, eu também posso, além de poder, né, acontecer essa expulsão lá no país de destino, eu posso ter um CPF cancelado, né? Imagina aqui, né? Eu fico nessa ciranda, eu chego aqui, eu estou com operações minhas financeiras todas bloqueadas, não consigo acessar o banco, sacar lá no caixa automático, porque o CPF foi bloqueado. Imagina uma situação dessa. Então, é recomendável, né, esse plano ser pensado e ser implementado. E a declaração, tem gente que pensa, uma declaração de saída definitiva é uma coisa muito complexa. Não, é uma declaração de renda que você vai fazer. Você vai constar dela uma informação específica que você está indo para não voltar mais tão cedo, né? Falou, eu estava pelo menos 12 meses, né, ou mais. É até legal, como deve ter muita gente que está fazendo imposto de renda agora, né? A gente está chegando próximo do limite, 18, faltam 12 dias para o limite agora que foi estendido esse ano. Então, se as pessoas notarem, quando você começa a sua declaração, lá no início, a declaração é praticamente a mesma. Lá no início, uma das primeiras coisas que você tem que optar lá, quando está explicando, botando nome, endereço, tal, não sei o quê, lá pergunta, essa é uma declaração, né, de bens anual, não lembro exatamente, ou é uma declaração de saída? Então, é isso. É o mesmo tipo de declaração, não vai mudar nada. Se você já está acostumado a fazer, né, é tão simples quanto isso. Agora, se eu saio daqui, declaro que eu saí definitivamente, e eu tenho bens aqui que estão produzindo renda, por exemplo, aluguéis, tem ações, como que ficam esses bens? Eu vou receber esses dividendos lá, esses aluguéis lá, como que isso vai funcionar? Depende muito, né, do país para onde você está indo, né? Mas, em geral, alguns ativos, quando você dá a saída definitiva, alguns ativos, pela lei, você não poderia manter no Brasil. Então, depois que você dá a saída definitiva, oficialmente, você só poderia manter no Brasil imóveis, poupança, previdência privada e, se eu não me engano, acho que são CDBs de bancos, títulos como desse tipo, tá? Então, são
são investimentos, digamos assim, que a princípio não são... Claro, você pode ser sócio de uma empresa, alguma coisa assim, mas são investimentos que hoje, não, enfim, não tem uma rentabilidade muito grande. Então, pela lógica, se você quisesse, né, não, vou embora, mas eu quero manter meus investimentos em ações que eu tenho aqui, quero continuar operando na Bovespa. A princípio você não poderia, né? Mas existem formas, né, de você criar mecanismos para você continuar fazendo isso de forma legal. Criando, por exemplo, uma holding, né, uma empresa, colocando as ações dentro dela, essa empresa continua investindo na bolsa, eu sou participante do capital dela, e eu recebo dinheiro lá fora, não tem problema nenhum. Só que as operações que vão acontecer, que elas serão todas tributadas, né, normalmente. Claro, distribuição de lucros e dividendos hoje é isento, não há tributação. Há projetos tramitando no Congresso, no sentido de tentar passar as operações, mas isso já faz tempo, tem uns 20 anos que esses projetos estão andando no Congresso, e assim, na hora que vai para a Câmara, vai para o Congresso, para o Senado, barram, isso aqui vai desestimular o investimento no Brasil, porque toda a tributação tem que ter uma pessoa jurídica. 34% é a base. Mas, se eu recebo uma herança, por exemplo, aqui, de um pai, de uma mãe que ficou, de um tio, uma tia, aí eu vou ter que voltar aqui a reativar meu CPF para poder receber esse patrimônio. Então, a saída da pessoa não é a morte, como muita gente pensa, né? Eu baixei meu CPF, eu nunca mais utilizarei ele. Ele falou, não é bem assim, né? Se houver um evento aqui de renda, de patrimônio, você reativa ele normalmente, né? É só apertar o botão e voltar a funcionar mesmo. E o que a gente diz, dentro desse planejamento de para onde eu estou querendo ir, é importante você também avaliar um ponto muito importante que o senhor mencionou, é exatamente isso. Você, por exemplo, dividendos não é tributado no Brasil, mas é tributado, por exemplo, nos Estados Unidos. São formatos diferentes. Então, se você emigra para os Estados Unidos, tem uma empresa aqui, você não vai pagar dividendos vai pagar imposto sobre o dividendo da tua empresa aqui no Brasil. Mas como você está morando lá e está pagando imposto lá, aquilo ali vai entrar na tua base de cálculo do teu imposto nos Estados Unidos. Então, provavelmente você vai passar a pagar lá. De novo, tem várias formas de você fazer isso de forma legal para você evitar a bitributação. Enfim, tem várias ferramentas jurídicas e financeiras que você pode usar para evitar que a tua carga de imposto aumente, né? Mas até isso é importante você tentar entender. O país para onde você está indo tem um acordo tributário, né, para não haver bitributação? Não tem. Como é que vai ser o meu cálculo de imposto? Como é que funciona o imposto nesse outro país que eu estou indo? Muita gente, por exemplo, que vai para os Estados Unidos não sabe que nos Estados Unidos existe imposto de renda federal e imposto de renda estadual. Tem estado que cobra imposto de renda, tem estado que não cobra. Se você quiser morar, por exemplo, no Texas, não tem imposto de renda estadual, tem só o federal. Se você for para a Califórnia, tem o estadual, tem o federal. Então, cara, senta, bota no papel, né, chama alguém que entenda disso, né, no detalhe, para poder montar esse planejamento junto com você e você tomar uma decisão para que lado eu corro, né? Perfeito. Agora, vamos para a parte mais prática, né, que a gente está muito teórico. Eu quero definir um destino. O que você passa para mim assim de opções? Eu posso escolher Portugal, por exemplo, Europa, tem mais alguma, Inglaterra, França, Itália, América do Norte, Canadá, Estados Unidos. Quais são as nuances que tem desses casos? Portugal parece que eu tive lá há pouco tempo e a gente percebe que é um lugar assim perfeito para as pessoas que estão aposentadas, que querem curtir a vida, né, que estão assim já com os filhos crescidos, porque tem uma qualidade de vida boa, uma segurança muito boa. Já que quer ganhar dinheiro, vai para onde? Vai para os Estados Unidos? O que você fala para a gente? É mais ou menos por aí. Você já fez um excelente resumo. Na verdade, a gente vê muito claramente, nos últimos anos principalmente, a demanda para imigrar para os Estados Unidos do Brasil sempre foi constante, né? Porque existe aquela coisa de que eu vou resolver o The American Dream, né? Eu vou resolver meus problemas, minha vida vai ser completamente diferente, muito melhor nos Estados Unidos. Então, sempre houve essa demanda do brasileiro ir para os Estados Unidos. Nos últimos anos, alguns outros países começaram a aparecer nessa lista. Portugal se destacou muito nos últimos anos por conta muito de algumas regras novas que eles implementaram em termos de possibilidade de você obter o que eles chamam de Golden Visa, que é você imigrar para os Estados Unidos, para Portugal e poder morar lá,
né, mediante o investimento que você faça no país. Então, assim, hoje o que eu enxergo muito claramente, você tem uma demanda muito forte do brasileiro para 3 países principalmente. Estados Unidos, Portugal e o Canadá vem despontando um pouco também nessa lista, muito por conta assim, tem um estilo muito parecido com os Estados Unidos, mas tem uma facilidade maior de você talvez conseguir um visto de imigração. Hoje o Canadá, né, importa muitos profissionais, então assim, as pessoas olham muito para o Canadá nesse sentido. Mas hoje o que eu vejo, mas ainda assim, a grande parte olha hoje para Estados Unidos e Portugal. E os perfis são muito diferentes, os perfis que passam pela gente aqui são realmente muito diferentes. Você tem exatamente como o senhor falou, aquelas pessoas que, em geral, tá? Isso é uma média, tá, gente? Né? De novo, não quero generalizar, mas, em geral, as pessoas que estão buscando ir para Portugal são pessoas que já estão assim, olha, não necessariamente se aposentando, mas eu já ganhei dinheiro suficiente, tá? E eu não preciso continuar trabalhando. Então, eu vou me aposentar em Portugal porque o custo de vida é mais baixo, a vida é mais tranquila, eu tenho segurança, né? Eu compro imóveis baratos, e a língua é mais fácil, né? Enfim, para quem não fala inglês e tal, não sei o que, a língua é mais fácil e tal. Então você tem muito esse perfil de público, né? Pessoas que querem fazer esse movimento. É lógico que tem pessoas que veem em Portugal uma solução porque tem a cidadania portuguesa, então tem facilidade de ir e tal, mas pensando no lado do investidor, que é onde a gente trabalha mais, né, onde a OTB acaba se especializando mais, uma parte das pessoas que querem ir para Portugal tem essa visão. Eu já estou com a minha vida resolvida e só quero dar mais segurança e uma vida mais confortável para minha família para frente e não preciso ganhar mais tanto dinheiro. Tá? Por outro lado, existe uma expectativa de pessoas que, por exemplo, eu já tenho muito dinheiro, não preciso ganhar mais dinheiro, mas eu quero continuar ganhando dinheiro. Eu quero continuar produtivo, eu quero continuar trabalhando, eu quero desenvolver negócio, eu quero, enfim, eu quero continuar, né, ativo efetivamente. Então, nesse movimento, a gente enxerga que as pessoas que têm esse perfil, elas acabam preferindo um pouco mais os Estados Unidos, por ser um país muito maior, por ser um país muito mais dinâmico, muito mais empreendedor, né? E aí muita gente me pergunta, o que você prefere? Eu falei, cara, a minha opinião pessoal é a minha opinião pessoal. Mas, na verdade, para mim, eu tenho uma preferência, mas eu não vou nem falar aqui para não fazer a cabeça de ninguém. Influenciar a decisão, né? Porque às vezes a pessoa vai, né, pelo que a gente falou, depois ela chega lá, ela não gosta. Exatamente. De nada. Exatamente. O importante é a pessoa entender, fazer uma autoanálise do que tem mais a ver comigo. De novo. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, é essa prova que a pessoa pode fazer, visitando o país por um período mais longo. Eu acho isso primordial. Isso, né? Uma viagem de turismo, é uma viagem, sim, é uma paquera, né? Vamos dizer assim, comparado com uma paquera. Já segundo um casamento, eu tenho que já perceber um pouco mais a terceira oportunidade da observação para ver se é aquilo mesmo que eu quero. Porque depois que o casamento está celebrado, o divórcio pode custar caro. Exatamente. A analogia foi perfeita. Tá bom. Perfeito. Mas é isso mesmo. Eu sempre recomendo. Dá um pulinho lá, dá uma olhada. Passa para a gente, então, se for possível, essa questão também, porque tem muito brasileiro que já mora em Portugal, tem muito brasileiro também que mora nos Estados Unidos, mas ele está com um visto, às vezes, que não é do residente lá. Ou ele está com visto inadequado, às vezes ele pode até estar ilegalmente lá. O que você fala dessas pessoas? Como que a gente faz? Porque tem um problema documentário, tem que justificar uma renda, acertar a questão do patrimônio. Mas e aí, se eu consigo colocar isso em ordem, eu pretendo continuar lá, o que eu faço? Existem algumas alternativas, na verdade. O mais importante é você evitar esse tipo de situação, né? Não fazer dessa forma, de preferência fazer a coisa organizada desde o início, mas uma vez que você já está lá e você precisa organizar essa situação, é perfeitamente possível você legalizar a sua situação, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, tá? Mas o mais importante é você tentar entender qual é o seu objetivo efetivamente. Você quer fazer isso porque você efetivamente quer viver lá ou porque você quer passar mais algum tempo e depois pretende voltar, tá? Então, dependendo dessa sua situação, você tem saídas diferentes.
né? Então, eu gosto de pegar muito... É mais fácil para ilustrar um caso típico dos Estados Unidos. É muito comum pessoas que vão para lá, gostam, vou ficar aqui e fique legal. Existem riscos associados a isso, lógico, é aquilo que eu falei, né, de você não usar o visto adequado para o objetivo que você tem, né? Então, existe um risco por trás disso. Mas, uma vez que você esteja lá, nada te impede, né, de você buscar formas de legalizar aquela sua situação. E aí, vou dar um exemplo típico aqui. O cara foi para lá para visitar a Disney, gostou muito, resolveu ficar, comprou uma casa, tinha dinheiro, não era um problema, nada esse, só porque ele se encantou, resolveu ficar. Tá? Existem alguns tipos de vistos, por exemplo, para investidores, você pode comprar um negócio, você pode investir num determinado negócio, e aí um desses vistos a gente vai falar mais em detalhe na semana que vem na live, que é o EB5. Esse a gente trabalha muito de perto, mas são vistos que te permitem legalizar aquela sua situação. É muito comum também a gente ver pessoas, por exemplo, que vão para os Estados Unidos com um visto de trabalho, né? E aquele visto está diretamente atrelado a uma empresa. Se aquela empresa resolve te mandar embora, de repente você fica ali com um risco danado na mão, porque não tem mais direito àquele visto de trabalho. Você tem algumas semanas para resolver essa situação, senão você tem que ir embora. Então, assim, e aí a gente vê muitos casos de pessoas que foram para lá com um visto temporário, com um visto de investimento temporário, ou então com um visto de trabalho, porque tinha uma oferta de emprego, e falou assim, cara, eu gostei tanto disso aqui que eu quero ficar de vez. Mas como é que eu transformo esse meu visto de trabalho, que é temporário, num visto definitivo? E aí, ok, tudo bem, vamos lá. Existem algumas opções. Vamos ver, entender qual que se encaixa melhor na sua situação. Tá? E aí isso depende muito de objetivo, de valor que você tem para investir, de forma, né? de formação profissional, formação educacional que você tem. E existem várias formas de fazer. Perfeito. Perfeito. E se a gente olhar um pouco para Portugal, assim, essa questão do visto, ela é parecida? Quem está lá, é mais fácil a regularização? Como que funciona lá? Portugal, eu diria assim, eu recentemente, né, eu trabalhei com Portugal durante muito tempo e depois eu acabei migrando, a gente começou a olhar mais um pouco, por conta de demanda, realmente, a gente começou a olhar muito mais o mercado americano. Em termos de dificuldade jurídica, de dificuldade burocrática, eu diria que são equivalentes. Tá? A vantagem, eu vejo talvez, nesse processo de legalização nos Estados Unidos, talvez, é que normalmente as regras são mais claras. Tá? Em Portugal você tem algumas coisas que ainda são muito subjetivas. Então você pode, olha, o caminho é esse aqui, mas pode ser que não funcione. Tá? Nos Estados Unidos a regra é um pouco mais clara, um pouco mais objetiva. Então, assim, de novo, é uma questão jurídica, burocrática, chatinha, dá um pouco de trabalho, você vai ter que muito provavelmente contratar um advogado local para poder te ajudar nesse processo, né? Mas são perfeitamente possíveis de serem tratados, desde que você identifique realmente o melhor caminho para você. E não necessariamente o melhor caminho para mim vai ser o melhor caminho para você, vai ser o melhor caminho para qualquer outra pessoa. Cada um realmente vai ter que ter uma análise personalizada para poder direcionar isso. E isso para assessorar a pessoa não só da parte financeira, mas também da parte legal, documental, visto, porque é bem complexo, né? Toda declaração de saída e bye Brasil. Não é. Assim, eu costumo dizer que não é ciência aeroespacial, tá? Não é como você fazer um foguete chegar na Lua, não é isso. Tá? Mas também não é como somar 2 mais 2, também não é. Então, o importante nesse processo todo que eu vejo cerque-se de pessoas que efetivamente entendam do que estão falando e que possam te ajudar nesse processo. Tanto do lado financeiro quanto do lado tributário, jurídico, esse tipo de coisa. Então, o que eu sempre recomendo procure uma assessoria, né, para fazer esse processo, né, uma assessoria para te ajudar nesse processo. E essa assessoria ela tem que necessariamente olhar não só o teu lado financeiro, não só o teu lado tributário, mas também a tua, vamos dizer, o teu lado legal, né? O teu lado jurídico, o teu lado de imigração. Né? Então, é importante você ter um advogado que possa te ajudar com esse processo e, ao mesmo tempo, alguém que entenda das questões financeiras, né? de movimentação, para que você faça o processo mais tranquilo e evite pagar imposto a mais, ou pior, né? Deixe
perdão da expressão, mas deixa aquele rabo preso para trás, né? Que lá na frente você vai passar alguns anos pensando, ai caramba, será que aquilo ali vai me dar dor de cabeça? Será que não vai? Então, nada como ter a tranquilidade de dormir tranquilo de noite. E olha só, a gente tem até uma pergunta de um dos nossos seguidores aqui, C. Souza, está perguntando assim, quem tem filhos estudando nos Estados Unidos, o que muda? Facilita? O que você acha? Na verdade, facilita, tá? E é interessante ele ter levantado esse ponto, porque, na verdade, quando você tem esse objetivo já de longo prazo, você planejar que seu filho, se você já sabe que você vai querer, os seus filhos já disseram para você, quero fazer faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Existem formas de você economizar bastante, inclusive, tá? Se você fizer um processo de imigração adequado. Por exemplo, quem tem green card nos Estados Unidos paga tuitions, né, que é a anuidade das faculdades, muito mais baixo do que estudantes internacionais, em geral. Tá? Então, isso é muito legal. Agora, se seu filho já está estudando lá, né, ele tem um visto de estudante e tal, e você quer fazer esse movimento, problema nenhum, você pode fazer um investimento para conseguir o green card para ele, ou ele pode, né, continuar com o visto de estudante, esse tipo de coisa. A questão toda é que, a partir do momento que você tem esse green card, a vida daquele estudante se torna mais fácil, digamos assim. Primeiro porque ele está na faculdade com visto de estudante, ele só pode estudar. Então não tem aquela coisa que a gente vê que muito jovem americano, a gente vê muito em filme, né? Muito jovem americano vai trabalhar para ganhar um dinheirinho, né? Legalmente você não pode fazer isso nos Estados Unidos com visto de estudante. Terminou a faculdade, né? Poxa, quero trabalhar, pô, tem uma oportunidade maravilhosa aqui de eu trabalhar na Amazon. Se você tiver o visto de estudante, não adianta. A Amazon vai ter que te patrocinar para você conseguir aquele visto. E as empresas americanas têm feito esse patrocínio cada vez menos. Então, assim, se você tem um filho estudando nos Estados Unidos, ou quer que esse filho vá estudar nos Estados Unidos, fazer esse planejamento, né, com antecedência também facilita muito. Muito, muito, muito mesmo. Perfeito. Agora, tem um aspecto que eu acho que é importante, que nós brasileiros aqui reclamamos muito, a gente ouve os brasileiros reclamarem do imposto de transmissão, né, o ITCMD, o ITCD. Fala, nossa, varia de 4% a 8%, em São Paulo, que é 4%, o pessoal reclama bastante. Nossa, esse imposto é muito caro, né? E esse imposto, em outros países, ele é muito caro, aí ele é muito caro mesmo. Exatamente. As informações mais atualizadas do que a gente, mas nos Estados Unidos a gente vê que varia de estado para estado, né, de 40%, né, a 60%, né, o ITCMD deles lá, vai ter outro nome, né? E na Europa também, a Alemanha está em torno de, a França dá 60% e outros países lá da comunidade europeia em torno de 50% é o comum. Então, isso faz com que as pessoas não adquiram patrimônio nesses países, patrimônio principalmente imóveis, para depois, se a pessoa vier a falecer, ela tem que inventariar. A gente tem até um exemplo aí que aconteceu na história recente nossa, que eu tive aqui na imprensa, não sei se você se lembra, o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo, ele comprou uma casa nos Estados Unidos, né? E ele comprou essa casa no nome de uma empresa que ele constituiu lá. E foi multiplicado por isso. E é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Isso é muito comum para um imóvel, né? Isso é muito comum e perfeitamente legal. Então, conta um pouco disso para a gente, como que funciona, Thiago. A questão do imposto de transmissão, ele realmente é variável. Cada país tem sua regra. Falando especificamente dos Estados Unidos, que talvez seja mais fácil da gente ilustrar, né, como você falou, o imposto de sucessão pode ser altíssimo, né? O que eles fazem, na verdade, é que existe uma regra para o residente fiscal nos Estados Unidos, né, e para o cidadão americano, e também para residentes e para não residentes fiscais nos Estados Unidos. Então, se você é residente fiscal dos Estados Unidos, você tem um benefício de até 11 milhões e uns quebrados de dólares. O seu imposto de sucessão é baixinho, ou você é isento, o valor é irrisório, tá? Só que, em compensação, a partir daquele valor, os valores vão subindo, né, vertiginosamente. É meio que aquela coisa, cara, se você tem mais de 11 milhões de dólares de patrimônio, é porque você, não mais para os padrões americanos, você é muito milionário. Então, assim, deixa um pedaço aqui para me ajudar a manter essa máquina funcionando. Agora, se você não é residente fiscal nos Estados Unidos e tem bens lá, e você faz essa compra na pessoa física, você pode ter um imposto de sucessão que pode chegar até 40% do teu patrimônio, né? E aí vamos pensar, caramba, 40%. Aí você imagina, cara, eu comprei uma casa em
Miami, porque eu adoro ir para lá, passar as férias e tal, não sei o quê, que custa $1 milhão. Se você morre, a sua família vai ter que pagar $400 mil para o governo americano para que ela possa ter acesso àquele bem. Se aquele bem fica bloqueado. E não é aquela coisa, não, o governo americano faz o seguinte, eu vou vender a casa, você fica com 400 e eu pego meus 600. Não, você tem que pagar os 400, tirar de algum lugar, botar lá, pagar os 400 para poder ter direito a botar a mão naquele bem. Então, em muitos casos, a gente vê isso muito e ajuda muita gente a fazer esse planejamento, inclusive aqui no Brasil. O cara tem muito patrimônio, mas está tudo imobilizado. De uma hora para outra, ele tem que pagar $400 mil de imposto. Já pensou? Onde é que eu vou tirar isso? Então, entra toda a questão do planejamento sucessório que a gente estava falando lá na frente, né? Então, assim, isso é um ponto muito importante da gente sinalizar, porque investir nos Estados Unidos é muito bom, eu digo de carteirinha, é muito interessante, é um mercado muito sofisticado em termos de opções de investimentos, de opções de produtos. Eu bato muito na tecla de que é importante todo mundo, principalmente quando você vai aumentando seu patrimônio, você tem parte do seu patrimônio em outra jurisdição, e ter nos Estados Unidos é um caminho natural, mas você precisa saber fazer isso, né? Então, a solução é como o Joaquim Barbosa fez. Você compra a empresa você compra o imóvel por meio de uma empresa. Você faz um investimento financeiro por meio de um offshore, ou você faz você compra um produto financeiro que esteja embaixo de um trust. Alguma coisa desse tipo, que são operações perfeitamente legais do ponto de vista brasileiro, para um brasileiro residente fiscal aqui, desde que isso esteja devidamente registrado no seu imposto de renda e você recolhe os impostos que você tiver que recolher. Então, assim, isso é um ponto muito importante quando a gente fala, né? E aí, assim, eu já acabei meio que levando aqui, já estou tomando os Estados Unidos como uma alternativa de destino, né, para as pessoas. É uma propaganda deles, viu, Thiago? Exatamente. Mas é muito natural por conta, né, da demanda que a gente fala disso o dia inteiro. Então, assim, é muito importante quando você olha por esse prisma, que, ok, você quer ir, você quer fixar residência, você quer investir, você quer se desenvolver, o que existe opção, né? E como é que eu faço isso para me proteger? Porque, no fim das contas, tudo que a gente acabou de falar aqui, isso é planejamento de sucessão e blindagem patrimonial na veia. Perfeito. É isso. E tem um aspecto também, só para fechar, que a gente já está aqui a 6 minutos do final, já começando a encaminhar o encerramento, uma coisa que eu acho que é muito importante, aí eu me permito fazer uma colocação, que a pessoa também, a gente passou nesse tema durante a nossa conversa, que é o fato da pessoa deixar o país, deixando o patrimônio dela aqui, produzindo rendimentos. E a pessoa ela pode fazer a declaração de ausência definitiva, criando uma pessoa jurídica, fazendo uma empresa patrimonial, criando uma holding de participações, para que ela possa, né, oferir ali os rendimentos dessa pessoa jurídica lá fora. Então, ela pode tirar algumas informações no planejamento dela para evitar situações de bitributação na esfera de imposto de renda, por exemplo. Isso é o que você falou, alguns estados americanos cobram imposto de renda em cima dos lucros e dividendos, outros não. Aqui no Brasil há uma isenção que é para o país todo. Então, tem que fazer um estudo para fixar a residência lá. Mas não deixa de ser uma alternativa muito interessante da pessoa organizar todo o patrimônio dela através de uma empresa patrimonial ou de uma holding e ficar isso sendo gerido aqui. É claro que a pessoa não residindo aqui, ela terá que nomear um procurador, um representante legal para atuar aqui em nome dela, administrador. Mas isso, ela escolhe uma pessoa da confiança dela, não há problema nenhum, e isso resolve esse problema. Então, é uma solução também que a gente tem aqui interna, né, Thiago, para a gente poder permitir que a pessoa não se desfaça de todo o patrimônio dela. Ela tem um patrimônio que está produzindo rendimentos, e às vezes é um patrimônio justamente decorrente de participações em negócios, né, de ações, de cotas sociais, empresas familiares. Ela não precisa se desfazer disso. Ela vai, vive, tem uma experiência rica lá, com ânimo definitivo, mas se ela perceber que não é o caso, ela pode voltar, não há problema quanto a isso. Né? Que hoje nada é definitivo, né? Tudo é transitório, tudo é... Exatamente. Né? A única regra da vida que a gente tem hoje, que é fixa mesmo, é que tudo será mudado, né? Isso é uma constante. Nunca será igual.
Mas isso é importante, realmente, porque a gente vê, e tem muita gente, na verdade, que quer fazer esse movimento de migração justamente, olha, eu tenho bens e participações acionárias aqui e tal, não sei o quê, que são suficientes para me manter em qualquer lugar que eu queira morar. Vou pegar um caso, né? E aí, eu quero morar nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, Espanha, seja lá onde for, e basicamente os meus bens aqui é que vão continuar me gerando renda para me manter nesse outro país que eu vou morar. Pode ser? Pode, problema nenhum. Isso é perfeitamente legal. A questão só é aquilo que a gente estava colocando, crie os mecanismos adequados, as ferramentas financeiras, né, e legais adequadas, para que você possa efetivamente usufruir daquele dinheiro, né, daquela renda que está sendo gerada, da melhor forma possível, pagando menos impostos e não deixando risco para trás que possa gerar algum problema que tenha um impacto significativo no seu patrimônio que você já acumulou durante tanto tempo. Né? Perfeito, perfeito, Thiago. Estamos a 3 minutos do encerramento. Eu queria já, realmente, assim, agradecer muito a você, bastante esclarecedores suas colocações, acho que muitas pessoas que já se manifestaram, dizendo que tiveram aqui uma informação assertiva, eu aqui. Se alguém tiver interesse em iniciar, em aprofundar mais nisso, pode entrar em contato com a gente, é claro, as informações. Problema nenhum. O mercado financeiro não adianta perguntar para mim, tem que ser para o Thiago, ele que é o que detém expertise nisso, eu vou ficar no lado jurídico, posso ajudar se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar alguma pergunta aí pelas ferramentas que tem no Instagram, a gente está à disposição. Agradecer a sua disposição e avisar o pessoal, dia 25 nós vamos estar de novo juntos, já com uma pegada um pouco diferente, né, Thiago? Exatamente. A ideia é, como a gente falou muito aqui do planejamento de sucessão, os possíveis destinos, como é que você faz para ir e tal, eu queria pegar um caso específico, né, que faz muito sentido para brasileiros, que são algumas opções de visto, né, que permitem que essas pessoas realmente se estabeleçam nos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouquinho a gente foca muito em vistos para investidores, né, mas a gente vai dar uma pincelada, né, em algumas opções para as pessoas poderem entender. Então a gente vai focar um pouco mais no EB5, que é um visto de investimento, mas vamos falar do todo para as pessoas poderem ter um pouco mais de informação, ficarem um pouco mais confortáveis, né, e pelo menos saber, né, olha, para que lado eu corro se eu precisar tomar essa decisão efetivamente. Se o senhor me permitir, eu queria deixar aqui, posso publicar meu telefone aqui, que se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, quem quiser me chamar. Então, corre lá, que está terminando o tempo nosso. Corre lá, fala aí. Pronto, não, já botei aqui, eu publiquei aqui, que aí fica no histórico, o pessoal pode ver, se alguém quiser conversar, falar, tirar mais dúvidas e tal. 21-306-7683. Isso é o WhatsApp, né? Nós vamos ter uma consultoria top aí, tá? Então, assim, semana que vem nós vamos conversar com a Florence Duarte, nós vamos conversar sobre o tempo aqui do coronavírus, como é que a gente faz para encarar essa situação, e no dia 25, de novo com o Thiago, com uma pegada mais específica aí também sobre os vídeos, tá bom? Muito obrigado por fazer, Thiago, foi legal estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Palestra com a live por 24 horas. Se quiserem assistir por completo, é só clicar aí, tá bom? Muito obrigado por uma vez.